Eu vou trabalhar. Vamos começar a conversar. Iniciar a gravação. Tá gravando. Olá, meus favoritos. Sejam bem-vindos ao 4º episódio do meu podcast favorito. E o tema do episódio de hoje é Língua Presa. Chama advogado que eu quero ela solta. Mas nesse caso, não chamo advogado, porque quem solta a língua sou eu, o seu dentista favorito. Eu quero começar agradecendo a você que me assiste no YouTube, no TikTok, no Instagram ou qualquer plataforma que seja, de te convidar a assistir os nossos vídeos anteriores e de seguir o nosso canal, de dar aquele joinha que é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdos e de dar um oizinho lá para eu poder saber que você está aí comigo ou está gostando dos nossos conteúdos. Bem, eu sou o Dr. Marcelo Magno, eu sou piloto do consultório Meu Dentista Favorito. Para quem me conhece, eu sou formado em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco desde 2018 e desde a minha graduação eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos que diagnosticavam e tratavam pacientes com a anquiloglossia, que é a mais famosa língua presa. Eu também sou pai dos meus Yorksauros, Mel e Pitu, sou apaixonado por esses York loucos que são da pesada. E, para quem gosta de conversar assim como eu, esse é o espaço criado, já que nem sempre dá tempo pra gente bater um papinho no consultório. Então, se você é tagarela assim como eu e adora bater um papinho, esse espaço foi criado para que a gente converse sobre assuntos da odontologia e assuntos diversos também. Bem, o programa de hoje está recheado de informação e nós falaremos sobre a língua presa, tecnicamente conhecido como anquiloglossia. Nós vamos dividir o programa de hoje em 2 blocos. No primeiro bloco, eu falarei sobre a anquiloglossia em adultos, que é os adultos que têm a língua presa, e no segundo bloco, eu vou falar sobre a anquiloglossia em crianças. E nesses 2 blocos, eu vou falar quem tem, quem pode ter, quais são os principais problemas que podem ter quem tem a língua presa, quem possui a anquiloglossia, como tratar, como e onde fazer. Se você ficou interessado em saber um pouco mais do assunto e poder ter mais informações sobre essa alteração que a gente conhece como língua presa, que é a anquiloglossia, fica aí comigo que o programa está recheado de novidades e informações para você. Lembrando que sempre que você quiser comentar, compartilhar, tirar alguma dúvida ou dividir alguma experiência comigo nos comentários, fica à vontade. Eu vou adorar receber a tua mensagem lá nos comentários. Bem, chega de enrolação. No primeiro bloco nós falaremos sobre a anquiloglossia em adultos, ou seja, os adultos que têm a língua presa. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a língua presa, qual é a definição de anquiloglossia. Eu tenho 2 definições aqui, certo? Eu tenho a definição do ChatGPT e a do Ministério da Saúde, na Secretaria da Atenção à Saúde ao Jovem e à Criança, certo? Então, segundo o ChatGPT, olha como eu sou moderno, fui buscar na inteligência artificial. Ele fala assim, ó, a anquiloglossia, ela é uma condição onde o freio lingual, um tecido que liga a língua ao assoalho da boca. Gente, não se preocupa com esses termos técnicos, porque eu vou explicar tudo bonitinho para você. Ó, vou ler novamente. A anquiloglossia é uma condição em que o freio lingual, um tecido que liga a língua ao assoalho da boca, ou seja, um tecido que liga a língua à parte de baixo da boca, ele é muito curto ou grosso e limita os movimentos da língua. Isso pode causar dificuldades na alimentação, fala e amamentação. Aí, já segundo a cartilha do Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, quase que eu não consigo. Na nota técnica número 35/2018, ele diz o seguinte: a anquiloglossia é uma anomalia congênita que ocorre quando uma pequena porção de tecido embrionário, ou seja, a anquiloglossia, ela é uma mudança, que né, a anomalia congênita é uma mudança, uma alteração genética que acontece
num tecido embrionário quando o bebê está na barriga ainda, que deveria ter sofrido apoptose durante o desenvolvimento. Ou seja, que esse tecido deveria ter se desintegrado durante a gestação da criança nessa barriga. E permanece na face ventral da língua. Qual é a face ventral da língua? É nessa porção de baixo, que o ChatGPT definiu muito bem. Que vai da base da língua até a parte de baixo da boca, que é o assoalho da boca. Ele fala assim, ó. Dessa forma, a anquiloglossia caracteriza-se por um frênulo lingual anormalmente curto e espesso ou delgado. Ou seja, ele é uma pregazinha, né? Que ele pode ser curto, grosso, que pode restringir em diferentes graus os movimentos da língua. A espessura, elasticidade e local de fixação do frênulo da língua, a espessura, onde ele fica preso, né? De onde ele vai, de onde há tanto, e o local de fixação do frênulo na língua e assoalho da boca podem variar amplamente na anquiloglossia. Ou seja, existem vários tipos de alteração de freio de língua, que ele pode ir de um ponto a outro na língua, de um ponto a outro no assoalho, na parte de baixo da boca, né? Na parte de baixo da língua, e que depende de cada alteração, né? Assim, ela pode ser classificada em leve ou parcial, que são as condições mais comuns, e grave ou completa, que é uma condição rara em que a língua está fundida ao assoalho da boca, ou seja, a língua está presa ao assoalho da boca, né? E doutor, como é que a gente faz para poder diagnosticar a anquiloglossia, a língua presa em adultos? Então, existem basicamente alguns métodos, né? Eu vou resumir em 3 métodos. Mas a primeira avaliação ela é clínica, né? É feita por um profissional, é uma avaliação visual, onde vai se ver qual o tamanho do freio, de onde ele vem, de onde ele vai, como é que ele é, onde é que está preso, onde é que começa, onde é que termina. Então a primeira avaliação ela é clínica, ela é visual. Depois são feitos testes fonatórios e de mobilidade. Vou resumir, minha gente, não é só isso. Geralmente esse teste ele deve ser feito de um fonoaudiólogo junto com um dentista. O ideal, né? Podem outros profissionais realizarem esses testes, mas o ideal mesmo é um fono e um dentista, né? Fazerem esses testes. E basicamente são pessoas que têm dificuldades com alguns sons que fazem tra, ra. Então a maioria das pessoas que têm a língua presa, elas tendem a trocar o R pelo L. Enfim, isso eu estou só simplificando. O teste ele é bem mais complexo que isso, né? Não é só quem não consegue falar trará, mas geralmente quem tem dificuldade de falar isso pode sim ter a língua presa. E aí, o teste padrão ouro, né? Que é o teste de um pesquisador chamado Machaza, é o mais conhecido e é o mais recomendado, né, na área. E aí, esse teste, ele é um formulário, né? Existem várias características. Eu vou colocar esse formulário na tela aí para você ver. É um formulário bem complexozinho. Não vai dar tempo de você ler, olhar todas as características, mas é só para você poder ter uma noção de como é esse formulário. Mas esse teste, ele vai mostrar se o paciente, qual o grau de anquiloglossia que esse paciente tem, se é leve, moderada ou grave, e se esse paciente tem indicação ou não para o procedimento cirúrgico para resolver a língua presa, certo? E aí, quais são os principais problemas que traz a língua presa? Em inicial para o adulto, é dificuldade de comer, dificuldade na fala, dificuldade em algumas trocas de carinho, como no beijar. Quem tem anquiloglossia, ela tem dificuldade de projetar a língua. Então, tudo que é necessário para poder projetar a língua num beijo, para poder fazer a pega de algum alimento, que você precisa projetar a língua para falar alguns sons. Então, vai haver essa dificuldade, né? E aí, como se dá a cirurgia e a recuperação do freio da língua encurtado, espesso, ou a pessoa que tem a anquiloglossia. Então, a cirurgia para resolver isso, ela se chama frenectomia. Razoavelmente muito tranquila, onde o paciente ele é anestesiado e depois da anestesia, esse freio ele vai ser removido. E em seguida o paciente fica de 15 a 20 dias com esses pontinhos, certo? Pode ser colocado pontinhos que precisam tirar depois e pode também colocar pontinhos que eles caem sozinhos. A recuperação dessa cirurgia é basicamente tranquila. Os pacientes que fazem essa cirurgia ficam com alguns dias um incômodozinho na língua,
mas logo os pacientes voltam a se recuperar, né? Só a cirurgia, ela é suficiente, doutor? Para mim, não. Só a cirurgia, ela não reabilita o paciente que tem anquiloglosia, que tem a língua presa. Por quê? Lembra que eu falei que o diagnóstico é muito importante? O fono junto com o dentista. Também é muito importante o fono com o dentista junto na reabilitação desse paciente. Porque o processo cirúrgico é só uma das etapas. É talvez a primeira etapa depois do diagnóstico. Por quê? A língua é formada por diversas fibras musculares que vão em direções múltiplas. A língua é um músculo extremamente complexo, que tem fibras horizontais, verticais, laterais, que tem fibras musculares que se entrelaçam. Então, quando eu tenho a língua solta, que é o meu caso, eu sei usar todas essas direções de fibra. Mas quem não tem, passou muitos anos, em especial o adulto, que passou a vida inteira usando a língua sem utilizar essas fibras no total, as fibras que ficaram em desuso, elas ficam fraquinhas. Então você precisa fortalecer essas fibras. E aí quem vai poder te ajudar muito nisso é o fono. Então é muito importante você fazer o tratamento da anquiloglosia, da língua presa, do dentista com o fonoaudiólogo ou com a fonoaudióloga. É muito importante. Eu gosto de levantar essa bandeira, porque eu tenho pacientes que falam: doutor, eu vou cortar a língua e vai resolver. Não, você precisa fazer o fono, para o fono te ajudar a estimular a movimentação dessas fibras e te ensinar a usar a língua que você passou a vida toda com a língua presa. Então, a partir de agora, você vai aprender a utilizar essa língua, porque agora não tem mais aquela limitação através do freio, né? Então, basicamente é isso. O adulto ele faz a cirurgia de frenectomia, é uma diferençazinha na criança. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Se você achou que ficou alguma coisa que não eu expliquei direito e que eu posso explicar um pouquinho melhor, manda nos comentários. Se você tem alguma dúvida, também manda nos comentários. E se você tem alguma ideia de alguma coisa que eu falei pouco e eu posso falar um pouquinho melhor no próximo vídeo, ou uma sugestão de algum tema que você tenha interesse na odontologia ou até tema diverso mesmo, como eu falei, esse canal aqui é feito pra gente conversar. Então, algum tema que você quer, doutor, fala sobre isso. E aí eu posso estar fazendo um videozinho para falar um pouco melhor sobre o assunto que você sugerir para mim. Então, vamos agora ao segundo bloco, onde nós falaremos sobre a anquiloglosia em bebês e em crianças. Ou seja, crianças que têm a língua presa. Bebês e crianças que têm a língua presa. Gente, lembra que eu falei da definição lá da anquiloglosia, que é um fator genético. Então, se você tem a língua presa, provavelmente seus filhos também terão. Se os pais têm a língua presa, provavelmente você tem. Seus irmãos também têm. É um fator genético que ele passa de mãe para filho, certo? E aí, a definição da anquiloglosia para o bebê e para o adulto é a mesma. O bebê, quando ele está na barriga lá, né? Um tecido que deveria se desintegrar não desintegra. E aí ele acaba formando esse freio grosso, espesso ou encurtado. Então, os métodos de avaliação no bebê, ele muda um pouquinho, né? A gente precisa fazer o método inspecional clínico para poder dar uma olhada. Fazer movimentos de mobilidade, porque o bebê não fala, né, minha gente? Eu não tenho como pedir pro bebê, faz tra. Então, tem testes de mobilidade nesse bebê, né? E aí, o principal teste que a gente utiliza, o padrão ouro, é o teste de Martinelli, né? Que você pode também ver aí na tela, eu vou colocar agora para você também dar uma olhada. Existe um score nesse teste que vai dizer se essa criança ela tem indicação ou não para o processo cirúrgico que se chama frenotomia. Mas, doutor, por que no adulto chama frenectomia e na criança, no bebê e na criança, né, dependendo da idade da criança e de como está esse freio, porque o bebezinho, né, a gente considera bebezinho 1 ano até 2, depois disso ele já é criança, e aí criança a partir de 2 anos, a depender de como está esse freio, a indicação já não é frenotomia, é frenectomia, depende muito do freio. Mas aí, basicamente em bebês e em crianças, né, na primeira fase de infância, essas crianças elas passam pelo processo chamado frenotomia. E aí qual a diferença? Na frenectomia no adulto, a gente faz a remoção
total do freio. Ou seja, o freio ele é removido totalmente. Já no bebezinho, o que é mágico, o que é incrível, se você tem um bebezinho recém-nascido, a cirurgia ela pode ser realizada assim que o bebê nasce. É uma cirurgia linda. É realmente mágico, é lindo. E aí, a frenotomia, ela é a remoção parcial do freio lingual. E acredita-se que fazendo a remoção parcial do freio lingual, a natureza, ela tende a resolver essa questão no bebê. E aí a avaliação que é feita é o teste de Martinelli nesse formuláriozinho que eu já mostrei. E eu posso até passar ele rapidinho agora de novo para você dar uma olhada. Esses testes eles vão dizer ou não se essa criança ela precisa de cirurgia de frenotomia. Bem, quais são os principais problemas que os neonatos, né, as crianças recém-nascidas, elas podem ter com a língua presa? O primeiro é a dificuldade na amamentação. Existem crianças que quando estão mamando fazem estalos assim. Existem crianças que mamam para. Por quê? Como essa criança ela tem o freiozinho curto, como ela tem a língua presa mais na base da boca, ela não consegue utilizar a língua para poder ajudar a mamar, né? O processo de mama é um processo extremamente complexo, né? E aí, basicamente, essa criança ela faz a pega do bico do peito. Quando ela faz a pega do bico do peito, ela faz um movimento para trás, assim, na língua, que a gente chama tecnicamente um movimento ascendente da língua. Quando ela faz esse movimentozinho da língua, ela estabiliza ali, gerando um vácuo dentro da boca e tirando o leite. Quando a criança ela tem dificuldade de fazer esse movimento ascendente da língua, né? Quando ela tem essa dificuldade, ela faz a pega, coloca o mamilo lá no céu da boca, que a gente chama isso de palato, né? Quando coloca lá, estabiliza o mamilo no palato, o bico do peito no palato, e ela gera esse movimento ascendente da língua, gera o vácuo, o leite sai. Se a criança tem a língua presa, como é que ela vai fazer esse movimento? Ela tende a apertar mais o peito, a morder o bico do peito da mãe. Aí a criança, além de se alimentar mal, tem dificuldade para mamar, a criança dorme mal, a mãe machuca muito o peito da mãe. Então, grande parte das mães que tem dificuldade de amamentar a criança é porque a criança tem a língua presa e aí ela morde a mama, machuca. Já é um ato dolorido nisso. A mãe não tem o hábito de amamentar, principalmente em mamães de primeira viagem. Então, por vezes, o diagnóstico os hospitais já fazem o teste da linguinha quando a criança nasce. E aí você já pode, depois já realizar a cirurgia na criança recém-nascida. E a cirurgia, minha gente, é linda, 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 linda. Como é que acontece essa cirurgia? Eu vou falar primeiro da cirurgia e vou falar o porquê que é tão linda. Mesmo sendo um bebezinho muito pequenininho, a gente faz anestesia na língua também dessa criança. É uma quantidade muito, muito, muito pequena, mas é para garantir que esse bebê não vai estar sofrendo. Então a gente anestesia ali a linguinha ao redor do freiozinho. E aí depois que faz essa anestesia, é feito o processo cirúrgico, né? Que algumas pessoas chamam isso de picote, pique. Eu não gosto de dizer isso, mas não gosto de utilizar esse termo. Eu gosto que a gente faz a liberação parcial do freio. É realmente muito pouco invasiva. E aí, minha gente, é tão lindo. Tão lindo, tão lindo. E quando a mãe bota a criança no peito, me arrepio todinho. Quando a mãe bota a criança no peito pra mamar, o bebê mama na hora. Na hora. Minha gente, se tem algum sangramentozinho, que realmente sangra muito pouquinho, quando sangra, o sangramento para na hora. O leite, ele tem função hemostática, ou seja, ela tem função de parar o sangramento, ela tem função analgésica, ou seja, o leite ele também ajuda a tirar a dor, e o leite também tem estimulantes de regeneração, minha gente. Isso é sensacional, é muito lindo. É muito lindo, é muito lindo. E assim, todos os relatos que eu tenho de mães que fizeram a cirurgia é que a criança dormia pouco, tinha dificuldade no sono, comia, dormia. Comia, dormia. E sofria a criança, sofria a mãe, sofria o pai, sofria a família todinha. A avó sofria aquele sofrimento inteiro. Então, os relatos que eu tenho é de crianças que logo ao fazer a cirurgia já começaram a mamar melhor, já começaram a se alimentar melhor, encorparam mais, ganharam mais peso. E o sofrimento do amamentar passou. Minha gente, é lindo, é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. É garantia, doutor, de quando faz a cirurgia que vai resolver o problema do freio lingual,
Lembra que eu falei que a frenotomia é a remoção parcial do freio? Então, possa ser que a natureza ela não seja capaz de resolver esse freio durante o crescimento dessa criança. E aí realmente ela precisa passar pelo processo de frenectomia. Mas assim, são muito poucas crianças que precisam fazer isso. Eu não tenho dado o número, mas são pouquíssimos casos. E assim, é realmente muito lindo. Melhora muito a alimentação da criança, melhora muito a relação da mãe com a criança, porque o ato de mamar para de ser um ato dolorido, para de ser um ato sofrido. E a criança ela acaba tendo mais saúde, porque é indiscutível que o leite materno ele é essencial para o crescimento, para a produção imunológica, para o desenvolvimento dessa criança. Então, os principais ganhos para a mãe, né, é poder ter essa troca com a criança, de poder amamentar, alimentar a criança sem sofrer, ou diminuindo ou minimizando o sofrimento. Do pai, melhorar a relação com a mãe, porque se a mãe dorme, se a criança dorme, se o pai dorme, se todo mundo descansa, todo mundo fica feliz, todo mundo fica bem. E da criança em poder crescer, sem talvez ter a dificuldade da fala, sem ter dificuldade imunológica. Enfim, realmente é muito importante. Se você tem o freio lingual encurtado, tem a anquiloglossia, não operou, é adulto, vai ter bebê, fica atenta, pede no hospital para fazer o teste da linguinha. E os hospitais geralmente têm profissionais habilitados para poder fazer o teste da linguinha. Se você não conseguiu fazer isso no hospital, vai lá no consultório, eu vou ficar muito feliz de ajudar você a resolver sua língua, de ajudar você a resolver a língua do seu bebezinho, de poder tanto ajudar no diagnóstico, como no tratamento da anquiloglossia, seja adulto, criança ou bebê. Então, meu favorito, eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Hoje nós falamos sobre a anquiloglossia, ou seja, sobre a língua presa, tanto no adulto como na criança. Eu quero lembrar que você sempre pode comentar, sugerir novos conteúdos, tirar suas dúvidas e compartilhar suas experiências comigo. Se você tem a língua presa, comenta lá. Se você tem alguma dúvida sobre a língua presa, comenta lá também. Se você já teve a língua presa, soltou a língua, conta comigo como é que foi. Conta pra mim como é que foi essa reabilitação, como foi a recuperação, como foi a cirurgia. Conta pra mim como é que foi a tua experiência quando você voltou a falar, se você precisou fazer fono, como é que foi. Eu vou ficar muito feliz em receber teu comentário. E não esquece de dar aquele joinha no vídeo, de seguir o canal e de compartilhar esse vídeo, porque possa ser que por vezes alguém tem a língua presa, não sabe o que é necessário, não sabe como procurar, onde resolver. Então, por vezes, alguma mãe tá sofrendo aí com o bebê, mamando, tá deixando tornar esse ato prazeroso no ato dolorido. Alguém da sua família pode ter esse problema, algum amigo. Então, compartilha esse vídeo com teus amigos, com tua família, com todo mundo, porque pode ser que você, sem querer ou querendo, acabe resgatando uma pessoa de um sofrimento, de um momento de dificuldade, ou de crescer com essa dificuldade de falar errado, de sofrer bullying. A gente sabe que nas escolas são momentos que as crianças sofrem bullying, porque tem diferenças. Pois bem, meus favoritos, chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a você por ficar comigo até agora, de participar dessa discussão tão relevante, com informações tão importantes. Eu quero te agradecer e te convidar a curtir, seguir o canal e compartilhar esse vídeo. Não deixe de visitar o seu dentista, sente saudade. Se você não conhece o meu consultório, vai lá no consultório. Eu construí um consultório pensado em você, com muito carinho, cada detalhe, para que você se sinta em casa, que você se sinta acolhido, abraçado por todos nós. É um prazer enorme poder estar com você, tendo essa conversa, e quero te convidar a assistir os próximos vídeos. Um beijo, até o próximo. Tchau! Olha pra lá. Oi, você! Tudo bom, você? Você.